Olá, pessoal, muito bom dia! Tá começando a grande jogada. Hoje é sexta-feira, sextou, meu povo, com auxílio de Zé Carlos, que já manda um beijo pro Wilton Bezerra. Assim a gente começa o programa pré-fim de semana. Amanhã já tem bola rolando. Ontem teve bola rolando, o Ceará perdeu a oportunidade de respirar ainda mais aliviado na classificação, de olhar, como diz o Guto Ferreira, ainda mais para a parte de cima na tabela. Infelizmente perdeu para o time do Internacional. É assunto no programa. Claro que a gente vai falar também sobre o novo técnico da equipe do Fortaleza, Anderson Moreira, é quem vai comandar o tricolor e já vai estar em campo amanhã. Ele vai ser apresentado hoje à tarde e amanhã ele comanda o Fortaleza à beira do gramado contra o time do Grêmio. Só tem parada dura no Campeonato Brasileiro. Para todos vocês, muito obrigado desde já a companhia durante toda a semana. Lembrar que amanhã tem programa com a Denise Santiago, mas a gente já está no ar e vamos até meio-dia com o melhor do esporte, neste que é o melhor tempero para o seu almoço. 988-999597 é o número do nosso WhatsApp, 988-999597. Você que nos acompanha pela televisão, pela rede social, no YouTube, no Facebook, no Instagram da TV Diário, fica grudado com a gente e vem curtir o programa desta sexta-feira. Comigo, com o Zé Carlos, com o Wilton Bezerra e com o Tom Barros. Aliás, seu Wilton Zé disse assim, ó, abra o programa e diga ao Wilton que eu tô mandando um beijo pra ele. Não podia negar um pedido do Zé Carlos, né? Olha, eu já sinto o mau cheiro bafejando o meu nariz. Quem solta uma praga dessa morre na feia e não diz. Você sabe do que é que eu tô falando, né, Antero? Sei sim o que eu tô falando. Seu Tom Barros fica só se abrindo. É o Tom Barros quem fica mandando eu fazer essas coisas, ele fica só se abrindo. Comandante, muito bom dia, Tom. Como é que tá? Tudo bem? Bom dia, meu querido Antero Neto. Um abraço para você, Wilton Bezerra, Zé Carlos, essa turma toda aí maravilhosa. Eu tô morto de saudade de vocês. Rapaz, muito contrariado. Quando terminou o primeiro tempo do jogo, eu olhei para o Marcel, meu filho, que estava vindo, veio para cá assistir ao jogo comigo. Olhei para ele e disse, perdemos o jogo. Aí ele disse, papai, o senhor está louco, terminou o primeiro tempo. É que no segundo tempo o Ceará não faz. É que no segundo tempo o Ceará vem pecando. E o Internacional tem meios para chegar. E aconteceu. Eu estou preocupado, estou chamando e estou advertindo. O segundo tempo do Ceará não está legal. Não consegue produzir a mesma coisa. Não perdeu para o Santos lá, porque aquele gol do Arthur Gomes, ele meteu o braço no meio. Ia perdendo. Olha, é uma advertência só para começar, Antero. Wilton Bezerra, como foi que você colocou na coluna do Diário do Nordeste com relação a essa derrota do time do Ceará, Wilton? Crime e castigo. O crime foi não ganhar o jogo no primeiro tempo. O castigo foi perder como perdeu na segunda etapa. O gol desse Caio Vidal, que passaram o tempo todo incensando, bom, garoto de futuro, vai lá, cearense, ótimo, felicidade. Mas peraí, tem o Ceará em jogo. Tentaram arranjar no primeiro tempo até uma chance que o Internacional não teve. O que é aquilo? Você sabe o que eu estou dizendo, Antero? Não gosto muito desse assunto, não. Primeiro tempo de partida, o time do Ceará foi, no meu modo de ver, corretíssimo, perfeito. Arranje uma situação ou arranjem uma situação que o Internacional incomodou o Ceará. Pelo amor de Deus, uma sequer. E ainda trouxe um atacante com o nome de Praxedes. Praxedes, meu amigo, treinador, mas eu nunca vi um jogador com o nome de Praxedes. Mas tudo bem, me diga se Praxedes, se Caio Vidal, quem foi do time do Internacional que no primeiro tempo incomodou o Ceará. O time do Ceará fez um contra-ataque espetacular. Aquele de manual, sabe? Rápido, perfeito. Agora, fica no diabo do quase. O Ceará quase marca no começo 2 vezes. Quase marca depois. Olha, enquanto a gente não sair do quase para o gol mesmo, em toda a sua inteireza, nós vamos ficar com esse chororô. O Ceará fez um primeiro tempo primoroso e eu, sinceramente, não sei se as pessoas estão deixando os óculos em casa para fazer certas análises. O Léo Chu, o Vina, a bola passando por ele o tempo todo. O próprio Fernando Sobral, que, pelo amor de Deus, o que é que existe com esse rapaz, com o pé dele? Ele deve ter um pé tronco. Estão falando que o centroavante do Ceará foi submisso demais para dar bola para o Vina. Foi não.
Ele é um jogador alto, de mobilidade difícil, não é? Ele deu 2 passos que devia ter dado mesmo. Ele é alto, ele não tem rapidez. Ele fez certo. Ora, se o Cuesta estava lá e depois o Lomba estava lá, fazer o quê? Né? As deficiências não nos definem. Elas fazem parte de nós. É o que eu diria. Agora, segundo tempo, um gol, e aí complicou. Aí fica o Guto no banco, no meu modo de ver, chafurdando o negócio. Não era para ter tirado ali o Fernando Sobral. Ele errou nas conclusões e tal. Mas no trabalho de pulmão, é ele. Não era para ter tirado o Charles, no meu modo de ver. Era tentar equilibrar e chegar lá. Os gols do time do Internacional foram achados. A verdade é, um time daquele ser vice-líder demonstra o que é o futebol brasileiro. Bem feito para o futebol brasileiro. Agora, incensam e depois estão aí se desfazendo, esculhambando com o treinador, esculhambando com o jogador, né? Voltando atrás do que disseram, desdizendo. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Foi crime e castigo, é uma obra de Dostoiévski, se eu não estou enganado. Enganado, fala sobre lá a consciência humana e tal. É mais ou menos assim. E aí eu me lembrei, crime no primeiro tempo, ter perdido as chances, e castigo no segundo tempo, que o futebol é cruel. Como disse o poeta maior, é Shakespeare, viu? Certo? Nós somos para os deuses como insetos para meninos vagabundos. Eles nos matam se divertindo. E o futebol é assim com os seus deuses. E olha que o WB, a gente nem começou a mostrar nem os melhores momentos, tá? Ainda tem repertório para o Hilton Bezerra falar sobre os melhores momentos, sobre o que aconteceu no jogo. Mas acho que você de casa percebeu que tanto quando o Tom Barros se referiu ao jogo, como também quando o Hilton Bezerra falou sobre a partida, eles falaram sobre os 2 tempos. O Tom falou, depois do primeiro tempo, pensei, perdemos o jogo. O Hilton Bezerra falou de crime e castigo. Crime no primeiro tempo, de não converter as oportunidades, castigo no segundo tempo por ter tomado os 2 gols. E, de fato, tivemos 2 tempos bem distintos. Essa é a imagem do começo do jogo. E essa é a imagem do início do segundo tempo. Mas uma partida de futebol muda de um tempo para o outro, não apenas no posicionamento das equipes. Primeiro tempo, Ceará bem no jogo. Victor Cuesta salvou em cima da linha o chute do Vina. Marcelo Lomba quase entregou, mas se redimiu no chute do Charles, evitando a lei do ex. Sobral poderia ter finalizado melhor. E se não fosse a zaga no lance seguinte... E assim ficou o primeiro tempo. Você vai criando oportunidades, não consegue converter, existe o lado emocional, a equipe vai ficando ansiosa. E no segundo, mudou. Logo aos 7 minutos, gol do Inter, Caio Vidal. Jogando bem, perdia de 1-0. E ainda teve o segundo, Yuri Alberto, 2-0. Tom, por que tivemos 2 tempos tão distintos do time do Ceará? Teve realmente essa distinção? Muita distinção. E eu explico por quê. O Ceará teve gás suficiente para marcar, para sair. Aliás, eu quero elogiar um jogador chamado Clebão. Clebão, rapaz, ele corre, ele luta, ele tenta, ele marca, ele vai para cima, tenta e conseguiu por 2 oportunidades criar a situação de gol do Ceará. 2 oportunidades. Ele bateu atrás pro Vina, que por sinal precisa já reencontrar as melhores finalizações, viu, Vina? Tá na hora. Depois ele recuou para o Charles, que poderia até ter colocado do lado também, do próprio Vina. Então, o Ceará lutou e conseguiu o Internacional, não fez absolutamente nada, não conseguiu sair daquela situação imposta pelo Ceará. Agora, quando eu disse que terminou o primeiro tempo, eu olhei para o Marcelo, meu filho, perdemos o jogo, é porque o Ceará não consegue repetir. O Hilton está criticando o treinador que fez as modificações, não deveria ter tirado o Sobral. Pelo que eu sei, pelo menos que foi de passado, não sei se estou com a informação correta,
questão de pulmão, de ritmo, não aguentariam permanecer para manter o que estava sendo mantido no primeiro tempo. Saíram, é a questão. E os que entraram não conseguiram fazer aquilo que os substituídos estavam fazendo. E o Ceará foi gradualmente dando espaço para o Internacional, que tinha inteligência na hora de sair para o ataque, no contra-ataque, coisa que o Ceará não soube fazer. A partir daí, o que fez o Internacional? Ora, bloqueou, o Ceará não teve habilidade para entrar na defesa e eles tinham a arma do contra-ataque, por pouco fizeram o terceiro gol, e assim ganharam a partida com o quê? Com a precisão letal das finalizações. 2 chances, 2 gols. O Ceará, 4 chances no primeiro tempo, nenhum gol. Isso precisa ser chamado a atenção. Vina, você é um ídolo. Você tem história no Ceará. Tem contribuído, mas nos últimos jogos tem perdido gols inaceitáveis. E todos eles, por uma coincidência muito grande, podem entregue pelo Clebão. Wilton Bezerra, 2-0. E aí, Wilton? E aí que realmente foi uma frustração. Olha, eu vou te contar uma coisa. É muito difícil você não assistir futebol de forma, digamos assim, equilibrada. Aliás, você só conhece bem uma pessoa, bem mesmo uma pessoa, quando você está ao lado dela torcendo num jogo de Copa do Mundo. Aí você vai ver reações que vão lhe surpreender. E eu me flagro e não tenho nenhuma preocupação em dizer isso. Quando Fortaleza e Ceará jogam, o sentimento é o sentimento de todo mundo. É permanecer na elite do futebol brasileiro, é ter os grandes clubes aqui, é ter um futebol cearense que hoje é reconhecido pela sua administração, pelo seu equilíbrio. É ter um futebol que está sendo respeitado dentro de campo. O Abel ontem, quando deu a entrevista e perguntaram sobre o jogo e sobre os problemas do Palmeiras, ele falou tudo de maneira muito natural e disse: problema maior é o Ceará. Jogar com o Ceará aqui. Jogar com o Ceará aqui é um problema. E ele, né, naturalmente, deve reconhecer que pelou o porco, nessa expressão para dizer que a pessoa escapou na melhor. Ele pelou o porco no primeiro tempo. Porque se ele sai ali com 2 no saco, evidentemente que o time do Internacional enfrentaria um segundo tempo terrível. Agora, é o tal do jogo em que a perda é quase irreparável, porque a chance existiu. E o que é pior, sai para um jogo onde dificilmente vai vencer. É isso que a gente tem que dizer. Flamengo do jeito que está, o barril de pólvora em que está o Flamengo, e o Ceará vai enfrentá-lo no Rio de Janeiro, é provável que um outro resultado negativo se observe. E aí eles vão se juntando. O time já não está entre os 10 mais. Esses resultados, né? O futebol ele tem essa questão das nuvens, né? Se dizia antigamente que política é como as nuvens. A gente olha, ela está de um jeito. A gente olha de novo, as nuvens estão de outra forma. Então, de repente, aí baixa, quer dizer, uma situação de ansiedade, como o treinador falou, o Guto. O time tomou o gol, ficou ansioso. Essa é a realidade. Então, não foi legal. E aí, eu vou dizer, olha, é difícil. No jogo, quando você está trabalhando, você está olhando o jogo, você está ali olhando para os detalhes, o jogo lhe transforma, lhe torna mecânico, sabe? Lhe eletrifica de uma forma diferente. Quando você não está comentando ao lado de Antero Neto, né, do nosso J. Romo, essas emoções em termos de voz esportiva, aí a gente fica ali, né, só falta vestir a camisa e ficar com a bandeirinha. Aí, meu Deus, olha que negócio sem futuro. Ô, negócio para fazer raiva. Aquele primeiro tempo ali foi para provocar urticária, azia, má digestão e um bocado de coisa a mais. Eu sinto, quando o futebol cearense fracassa, eu não fico legal. Eu realmente não fico legal. Quando termina o jogo, dá vontade de não falar mais nada. Eu acho que torcer futebol não é totalmente irracional, não. Não é verdade? São as emoções que ele provoca. Se a gente não observasse o futebol assim, a gente não estaria nesse meio. É ou não é, Antero? E não é, não? Ora, rapaz, isso não é, começa a ser a partir de agora.
Como a gente fala aqui no programa, a gente gosta das boas histórias, né? A gente gosta dos grandes assuntos. E o Tom Barros faz um destaque hoje na coluna dele. Claro que a gente gostaria de estar destacando, gostaria de estar falando de uma boa história do lado do Ceará. Como a gente já contou várias, do próprio Clebão, do Vina, do Fernando Sobral, do Richard, enfim. Mas uma linda história vem do lado do Internacional, porque tem sangue cearense, que é do Caio, né? Do Caio Vidal, que fez um dos gols dessa vitória do time colorado. E o Tom fez um destaque hoje na sua coluna, né, Tom? Você falou sobre esse camarada que é o exemplo que vem do bairro dele, né? Da Barra do Ceará, né, comandante? Eu achei legal, sabe, Antero? Achei muito legal. A forma com que ele deu a entrevista, a forma com que ele homenageou a mãe. Rapaz, no tempo de hoje, em que muitas vezes os pais são esquecidos, as agonias da infância, ele vai para o Internacional, dizendo que lembrava quando ia para o pai dele, que já não existe mais, ia para o Castelão, a lembrança do garoto. E na hora desse momento, que ele tinha prometido à mãe dele, faz a resposta lá para todo mundo ouvir, eu me emocionei, sabe? Eu gosto dessas coisas. Então o garoto prova que é humilde, tem berço, tem sentimento, tem coração, família. É um sentimento família. Eu achei muito bom. Ele, na simplicidade dele, tem aí tido o apoio do Abel, o treinador, e pretende, naturalmente, criar a sua vida profissional de retorno com a aplicação como ele está fazendo. Então, eu dei valor. Por isso, o destaque, inclusive na manchete que eu escrevi, foi exatamente o garoto da Barra do Ceará. Por quê? Muitos, nesses bairros de Fortaleza, se perdem pela droga e vão para o mundo do crime. O garoto descobre a vida com sentimento de filho que é abençoado e manda um beijo para a mãe na hora do gol. O que é que eu poderia fazer mais se não homenagear esse jovem e desejar a ele todo o sucesso do mundo? Quando a gente faz essa homenagem da boa história, repito, mesmo sendo contra um time nosso, né? Mesmo sendo hoje o Caio defendendo as cores do time do Internacional, mas por ser conterrâneo, desejo de felicidade e de muito sucesso para o garoto. Inclusive, a gente está preparando uma reportagem bem bacana que vai ao ar amanhã, falando mais da história do Caio Vidal, esse laço familiar que foi muito destacado, inclusive, pelos torcedores também nas redes sociais. Pena que, de novo, repito, né? Foi machucando a gente nessa derrota do time do Ceará para o Internacional por 2-0. 11h32, Tom, Wilton, aguenta aí que daqui a pouquinho eu volto com vocês, pedir licença rapidinho, mas para dar esse recado super importante para todo mundo que está acompanhando aqui a grande jogada, que é cuidar da nossa saúde, que é cuidar do nosso corpo. 2020 foi o ano em que se falou muito sobre a doença. 2021 a gente tem que falar sobre saúde. Então vamos falar do Hipermeno, que é muito mais saúde para a sua vida. Meu amigo Soares, entra aqui, Soares, fazer propaganda especial aqui do Hipermeno. Quem quiser tomar, pode tomar, porque eu garanto. Ó, rapaz, o Soares está garantindo. Meu amigo, se o Soares garante, quem sou eu aqui para dizer qualquer coisa? Soares aqui esbanja a saúde, meu amigo. 0800, ele pegou o telefone dele, o novo telefone que ele comprou esse mês, né? 0800 270 1111. Bicho é grande, bonito, danado. 0800 270 1111. Diz assim, ó, quero o Hipermeno para minha casa. Falei alto, Soares. Como eu compro direto, eu tenho promoção. Tem promoção. Aí o Soares ainda é sabido, ele compra na hora da grande jogada porque tem promoção. Glauco, fala um pouquinho mais pra gente aí do Hipermeno, por favor. Falar de saúde, falar de coisa boa, tem que falar de quê? Tem que falar de Hipermeno. Você que está em casa, não aguenta mais essa vida, viver pelos cantos da casa, não tem mais aquela disposição de quando tinha uns 20, 30 anos e o namoro já não é mais igual. Vamos voltar, vamos fazer aquela lembrança de quando tinha uns 20, 30 anos, aquele gás todo. Hipermeno. E meu patrão, já não bate mais uma bolinha, já não sabe mais o que fazer, a patroa também vive reclamando. Minha patroa, diabetes está lá em cima, o colesterol e a pressão também. De vez em quando regula, aí começa a doer aqui, doer ali. Hipermeno. Você precisa tomar uma atitude, você precisa investir na sua saúde e de toda a sua família. Tá em casa? Tome uma atitude. Liga agora e peça o seu 0800 270 1111. 0800 270 1111. 0800 270 1111. E hoje tem promoção, mas tem que ligar agora pro 0800. Liga agora e peça o seu. Bombando, viu? As ligações estão estourando. Já me mandaram mensagem aqui. Soares, peraí, eu vou conversar com o Soares no intervalo rapidinho, porque ele quer tomar meu canto aqui do Hipermeno. Aguenta aí. Soares, que história é essa aqui? Tamo de volta com a nossa grande jogada. Já tô aqui com o meu amigo Filé, tô com o Timão. Pô, o Timão tá hoje aqui, estava chovendo essa semana. Grande Timão, ou melhor, está no horário. 11h38. Deixa eu conversar com o Wilton e conversar com o Tom Barros. Certamente o torcedor do Fortaleza já está sabendo, se ainda não está sabendo,
Enderson Moreira é o novo técnico da equipe tricolor. Ele vai substituir Marcelo Chamusca, demitido na última quarta após a derrota para o time do Sport. E o Enderson Moreira, Tom Barros, já vai ser apresentado hoje à tarde, comanda o time amanhã. Esse ano, ou melhor dizendo, ano passado, que foi semana passada, né? Parece que foi muito tempo. Em 2020, o Enderson Moreira passou pelo Ceará, pelo Cruzeiro e pelo Goiás. Então ele começa 2021 na equipe do Fortaleza. E aí aquela pergunta que todo mundo faz, qual é o tamanho do desafio? O que é que o Enderson Moreira vai encarar no time do Fortaleza, comandante? Em momentos assim, Antero Neto, como o Fortaleza está vivendo, e eu coloquei inclusive na coluna, o que se espera do Enderson Moreira, tendo poucos jogos para ajustar o Fortaleza outra vez e fazê-lo vencedor? Um pouco do Lisca, um pouco não. Motivador como o Lisca doido. Liderança como foi o Rogério Ceni. E milagreiro como está a desafiar a própria situação tricolor. Não tem essa história, ele vai chegar e pegar esse time do Fortaleza e simplesmente voltar a ser o grande Fortaleza. Há um processo. Eu digo que tem para o Fortaleza 2 adversários ao mesmo tempo. Um visível e um invisível. O visível talvez seja até mais fácil, que é o que está do outro lado. O Grêmio, que vai para a final da Copa do Brasil, é o 5º colocado na Série A do Campeonato Brasileiro, o Renato Gaúcho à frente. Esse é visível, palpável. O problema do Fortaleza é o adversário invisível, composto pelos fantasmas que o próprio time criou. Fantasma da desconfiança, da descrença, da perda de tudo que tinha adquirido antes. Fantasma pela saída do Rogério Ceni, mas é bom que se frise, mesmo na época do Rogério Ceni, os primeiros fantasmas estavam chegando. Fortaleza, nos 3 primeiros jogos da Série A, Antero Neto, não ganhou. Fortaleza perdeu aqui dentro de casa para o Atlético Paraná 2-0, era o Ceni. O Fortaleza perdeu para o São Paulo no jogo seguinte, era o Ceni. Fortaleza empatou com o Botafogo aqui no estádio Castelão, o Botafogo está aí, lá embaixo. Rogério Ceni, então, já dava sinais. Esse homem que chega tem que lutar contra o tempo, dar uma sacudida e mostrar tudo isso que eu falei. Wilton, na quinta-feira, quando a gente estava comentando aqui no programa sobre a saída do Marcelo Chamusca, você tinha dito que a troca de treinador não lhe impactava mais, que isso era muito comum no futebol brasileiro e isso não mexia mais com você. A contratação de um treinador tem um sentimento diferente? Faltando 10 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro, qual é a figura de Enderson Moreira, o que é que ele precisa representar para o time do Fortaleza? Se não está numa situação de lama no pescoço, a situação não é salvar o time do Fortaleza, mas o que é que ele precisa ser no time do Fortaleza, Wilton? Eu sempre fui muito, digamos, refratário a essa condição criada do jogador míssil, o jogador de impacto, o treinador de currículo, que hoje se exige, né? O futebol para treinador do Brasil está realmente muito difícil. Porque eu acho que a capacidade, o profissional mostra ao longo do tempo. O jogador partindo para o jogo, o treinador fazendo o seu treinamento, estabelecendo um time com o seu perfil. Quer dizer, as coisas são bem claras. Podem dar certo, como podem dar tremendamente erradas. Por exemplo, o Vasco da Gama entrou na onda aí de todo mundo, tem que falar um português incompreensível, tem que ser um argentino ou uruguai, tem que falar uma língua estrangeira. E trouxe o Pinto, né, lá de Portugal. O Pinto não piou. O Pinto foi dispensado. Apanhou mais do que o cão para ir para a missa. Não é? O Gesualdo, português, o Santos. Tem o Jesus lá no time do Flamengo, eu vou trazer Gesualdo. Quer dizer, quem nasce Jesus não chega quem nasce Gesualdo não chega a Jesus. De novo, um fracasso tremendo. Aí o time do Palmeiras tem que ser de fora também. Aí trouxeram Abel, deixaram o Caim por lá. Aí o time começou a conseguir bons resultados, por conta até do interino, e agora o Abel é um novo herói. O que eu já li a respeito do Abel, eu vou dizer uma coisa, é uma sumidade. É seleção brasileira rápido. Então, rapaz, nós vivemos realmente nesse ambiente de ambivalências, não é? Muito difícil. Repercussão não teve. Eu até ia completar o meu pensamento. Pelo que eu li, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, a repercussão é a pior possível.
Porque o time do Fortaleza, ele vive naquela crença de que Dom Sebastião vai voltar para salvá-lo. É o sebastianismo, né? Ou é Rogério Ceni ou não é mais ninguém. Não foi Chamusca. O Anderson Moreira não tem esse perfil que o Tom Barros falou, não tem, ele nem se aproxima. Não é que o Tom tenha dito, né, que ele é assim, assado, vai fazer. O Tom falou no Lisca, que é o cara que dá aquela sacudidela, aquele motivador, é aquele cara que trabalha. Porque hoje em dia não tem mais esse negócio de curandeiro, não. Não tem treinador com conversa fiada, não, porque quer resultado. Você tem que ter um vestiário, tem que ter condições de teorizar, ele tem que ser um bom teórico, ele tem que convencer. E me parece que o Anderson não é nada disso que o Fortaleza precisa hoje. Eu vou ficar apenas com essa impressão, porque a repercussão para a torcida foi pífia. E outra coisa, Fortaleza contratou o que estava ao seu alcance. Né? E a gente fica perguntando, quem seria, então, o treinador ideal? Fica muito difícil para o Fortaleza encontrar o homem ideal que faça o pessoal esquecer o Rogério Ceni. Está viúvo de Rogério Ceni. As viúvas, olha. Então, eu vou te contar, sabe? Eu encaro a contratação desconsolado. É o que essa situação, no momento, exige. Meio desconsolado. Tomara que o Anderson resolva, mas ele vem de fracassos recentes. Ele anda muito baleado pelas coisas que ele tentou fazer e não deu pé, viu? As escolhas não foram boas. Acho que o Tom Barros quer tá pedindo a palavra, quer falar, vou passar a bola para o Tom, mas eu estava, igual o Wilton Bezerra, eu estava meio descrente, né, de quem seria esse novo treinador, mas diante dos nomes que eu vi, né, que foram surgindo de uma possibilidade, para mim o Anderson Moreira é muito melhor, mas muito melhor disparado do que os outros nomes que acabaram surgindo. Mas diga aí, comandante. É porque eu acho também, Antero, você tem razão, porque ele já conhece. Ele esteve do outro lado aqui, e quem está do outro lado conhece o adversário, entendeu? Então, eu acho que também tem um peso, tem um significado. Olha, o Vasco da Gama está fora da zona de rebaixamento. Mandou trazer de volta o Luxemburgo, que ele mesmo mandou embora, né? Que salvou há 2 anos, ia cair, traz o Luxemburgo, manda embora, agora manda buscar o Luxemburgo de novo. Por quê? Porque também conhece. Então, nessa hora, você vai apelar para aquele que pelo menos tem um conhecimento do que está aqui do outro lado. E o Anderson, nessa parte, ele tem, porque trabalhou aqui. 11h46, só para reforçar. Hoje o Anderson Moreira já deve ser apresentado ali por volta de 4 horas da tarde no time do Fortaleza. E aí o Fortaleza acaba perdendo tempo, né? Porque o técnico chega hoje, já entra em campo amanhã, comanda a equipe e, convenhamos, não vai ter tempo, né, para comandar o time do Fortaleza. Perde tempo no sentido do jogo lá que teve contra o Flamengo, a partida contra o Sport, que continuou com o Marcelo Chamusca, mas para a diretoria do Fortaleza, o entendimento que ali, a partir do jogo contra o Sport, não dava mais para seguir com o Marcelo Chamusca e o Anderson, que vai ter contrato até o final desta temporada, até o final de 2021, tem 10 jogos aí à frente da equipe do Fortaleza para manter o time na Série A do Campeonato Brasileiro ou ainda, claro, pensar em algo maior, mas evidentemente que o primeiro pensamento é seguir na Série A do Campeonato Brasileiro. 11h46, fala agora da Eletrônica Central Music. Segura o Soares aí, que senão ele quer fazer o mexão também, eu acabo perdendo tudo. Eletrônica Central Music, que você encontra todo tipo de instrumento musical, mas da Eletrônica Central Music eu também falo com propriedade, porque eu me arrisco lá na bateria, tá? É só conversa fiada, mas eu me arrisco lá. E quando eu procuro algum acessório, quando os colegas procuram também, o pessoal das cordas, como é o caso aqui do Zoião da Alpec, que toca cavaquinho, todo mundo vai para a Eletrônica Central Music, porque ela é a mais completa loja de materiais eletrônicos e também instrumentos musicais de todo o estado do Ceará. Lá tem atendimento, melhor atendimento. Aliás, um abraço para os funcionários aí, o pessoal que está no batente acompanhando a grande jogada. Muito obrigado pela companhia de todos os dias. Lá tem variedade, lá tem o melhor de tudo, os menores preços da cidade. E são 16 lojas, né? Tem sempre uma pertinho de você. E as lojas do Conjunto Ceará, Maracanaú, Messejana e Jurema estão abertas também aos domingos até meio-dia. E tem uma nova loja da Eletrônica Central Music, já de portas abertas, te esperando. Na Oliveira Paiva, 2989, pessoal ali da Água Fria, Cidades Funcionários, Oliveira Paiva, 2989, pertinho da Washington Soares. Roda aí, Recheado.
Eletrônica Central Music. Aqui você encontra tudo em instrumentos musicais, sonorização de ambientes e a mais completa linha de componentes eletrônicos com atendimento especializado e grande variedade de marcas e modelos. Visite nossas lojas em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Eletrônica Central Music. Preço baixo e qualidade sempre. 85-3044-6031. Eletrônica Central Music, a certeza de encontrar tudo o que você procura. O Tom Barros falou agora há pouco sobre o time do Vasco, né? O Vasco esteve em campo ontem, também valendo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e empatou fora de casa. Atlético Goianiense e Vasco ficaram no 0-0, um jogo que mudou a classificação. Bora dar uma olhadinha então na classificação. Aliás, os dois jogos mudaram a classificação do Campeonato Brasileiro. O Internacional venceu e saltou para a segunda colocação, hein? 50 pontos tem o Colorado agora. Claro que tem 28 pontos, e se a gente observar, o Atlético Mineiro tem 49, que foi o jogo adiado, né? Contra o time do Santos dessa rodada, ainda teremos esse jogo aí entre Atlético e Santos. O Atlético pode ultrapassar o próprio Internacional e encostar no São Paulo, que segue líder do campeonato. A mesma situação é para o Flamengo, que tem 49, perdeu já nessa rodada, mas tem um jogo a menos, que é contra o time do Grêmio. Exatamente o Grêmio que vem aí na quinta colocação com 48 pontos. O Palmeiras é o sexto com 44, o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Fluminense tem 43, jogou e ganhou do Flamengo. Santos 39, é o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. E o Corinthians, que também tem 39, que ainda vai jogar na rodada contra o time do Palmeiras. Esse jogo também foi adiado, o Corinthians tem 27 jogos. E o Atlético Paranaense tem 37 pontos em 28. Como eu sempre falo, né? Pena que a gente não está vendo as nossas equipes na primeira página da tabela de classificação. Eles estão na segunda página da tabela de classificação. O Ceará, inclusive, é o primeiro, 11º dessa página aí, com 36 pontos. O Atlético, 35, Bragantino, 34, Sport, 32, Fortaleza, 31. E com o empate, o Vasco saiu da zona do rebaixamento e tem um jogo a menos, que é contra o Palmeiras, Vasco, 29 pontos. Na zona vermelha, lá estão Bahia, 28, Goiás, 26, Botafogo, 23 e Coritiba, 21 pontos. E a classificação após a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 29ª já começa amanhã, como a gente disse, com o jogo do Fortaleza contra o Grêmio. Mas aguenta aí que a gente volta já com a sequência da grande jogada. Estamos de volta aqui com a grande jogada. Rapidinho, antes de eu trazer essa notícia, acho que o Wilton queria falar alguma coisa, eu acabei não passando a bola para o Wilton, acabei não vendo. Foi o Filé quem me atentou aqui, Wilton, dizendo assim, o seu Wilton ia falar alguma coisa aí, anterior, eu acabei chamando o intervalo. Era alguma coisa, o seu WB? Rapaz, esqueci, eu ando tomando muito adoçante. De repente eu tô... Vamos. Bola pra frente. Bola pra frente. Daqui a pouco eu lembro, viu? Daqui a pouquinho você lembra. Mas antes da gente encerrar um programa, eu tenho uma notícia que está lá no Diário do Nordeste. Essa notícia foi publicada inicialmente pelo site Netflu e confirmado pelo GE. Globo do Rio de Janeiro. E está lá no nosso Diário do Nordeste também, né, com a repercussão. Samuel Xavier tem acerto com o Fluminense e pode deixar o Ceará ao término da Série A. Lateral de 30 anos assinou pré-contrato de 2 anos com a equipe carioca. O contrato do Samuel Xavier, Tom Barros, termina agora, no final do Campeonato Brasileiro. Consequentemente, o cara está livre para assinar pré-contrato. Segundo as informações, ele assinou esse pré-contrato com o time do Fluminense e seria um contrato de 2 anos. É ruim para o time do Ceará porque perde esse jogador e tem que correr atrás de uma outra peça para substituí-lo, né, comandante? É verdade, e o que é que o Ceará sabe que é difícil, porque nos momentos em que o Samuel Xavier não pôde jogar, não houve um substituto para dar a mesma dinâmica naquele setor. O Augusto, em alguns partidos, até que jogou bem, mas, no geral, o Samuel Xavier faz muita falta quando não pode jogar por um motivo de contusão ou cartão, essas coisas assim. A gente procurou até informações ontem da própria diretoria do Ceará, né? Que disse que desconhecia esse pré-contrato do Samuel Xavier e que está conversando ou vai deixar para conversar mais com os jogadores quando terminar o Campeonato Brasileiro e aí ter uma definição de quais competições eles irão disputar. Diga, comandante, complete aí, Tom. Apenas uma modificação, que o Eduardo, eu falei Augusto, o Eduardo, quando entra, às vezes tem uma boa produção, mas nunca ainda à altura do que foi o Samuel Xavier até aqui. Pois não, Wilton? Pois eu me lembrei, rapaz, quando você estava mostrando aí a classificação, o campeonato ele vai se transformando numa disputa puramente sudestina, né? Porque antigamente a gente chamava Rio de Janeiro e São Paulo de Sul.
vai para o Sul, maravilha. Que tudo é Sudeste. Sul é Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então você tem Internacional e o time do Grêmio. Você tem os times de São Paulo. Tem o Carioca, pelo menos 2, né? Tem o Fluminense, tem o Flamengo. E tem Minas Gerais, através do Atlético Mineiro. E aí tem o Paraná. O Atlético do Paraná entra lá na última colocação, entre os 10 melhores. Quer dizer, do primeiro ao 10º é tudo Sudeste. Não há nenhum nordestino, não há, por exemplo, um time do Brasil Central, nem o Goiás e nem o Atlético Goianiense conseguiram ainda chegar lá. O Goiás tem uma péssima situação. E aí o Campeonato Brasileiro, talvez até nos moldes, né, que os sudestinos querem. Porque não é segredo para ninguém que esse pessoal sempre fez cara feia para fazer essas longas viagens para o Nordeste. Isso devia ser contado, era como uma grande vantagem. Nós vamos esperar aí que o Bahia ressurja, que o time do Ceará não caia de produção, que o time do Fortaleza sobreviva, para que a gente possa deixar, ao final dessa competição, aquela boa impressão que Bahia, Ceará, Fortaleza deixaram, menos um pouco o Ceará, exatamente pela maneira como eles cresceram dentro de campo, pelo respeito que eles passaram, né, a ter, eles passaram a ser respeitados. E no critério de organização, de estrutura, onde está numa primeira divisão do futebol brasileiro, é preponderante. Era esse detalhe que eu me lembrava. Com relação ao Samuel Xavier, uma perda para o Ceará. É um jogador de 30 anos, mas com a saúde de touro premiado, o bom seria se ele realmente continuasse. Essas notícias, antes que as competições terminem, elas nunca são bem recebidas, não é, Pé? É verdade. Wilton, muito obrigado pela companhia na semana. Bom fim de semana para você. Até segunda-feira. Um grande abraço. Comandante, nos abençoe aí o fim de semana, seu Tom Barros. Um abraço, bom fim de semana para todos nós. Que haja uma mudança nesse quadro, meu amigo. Chegou a rodada com 2 derrotas, deixa a gente para baixo. Vamos para cima, Antero e toda a turma. Vamos para cima. Ó, daqui a pouquinho, sabe quem aqui vem? Vem para cá, vem para cá. Você é muito melhor do que seu pai. Você é muito melhor, você é muito mais bonito. Cadê ele? Vem pra cá, tá aqui. Rapaz. Daqui a pouquinho tem um Gleicinho, que é muito melhor do que seu pai, muito melhor, Com muito mais certeza. bonito. Muito Deslizando melhor do na que tu. manteiga. As letrinhas vão subir e o Gleicinho subir. vem já já. Fica aqui, Gleicinho. Bora. Tchau, pessoal. Fica aí Tchau. termina o programa. Tchau. Tchau, olha, assista sempre, viu?